minutinhos aqui, porque eu quero... Deixa esse fundinho aí que é bonitinho, que eu quero falar um testemunho de fé. Ô, glória. Glória a Deus. Fica à vontade, irmão. Tem muita gente que lê a Bíblia e fala de fé, mas a fé dele é até onde os olhos alcançam. E eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, pastor, que a fé, ela não se limita a isso. Escute bem. Todas as vezes que eu vou numa igreja pregar e eu falo sobre fé, eu até cito como é que eu falo? Um paradoxo referente a uma pizza. Todo mundo já comeu pizza. E aí quando você convida um amigo para comer uma pizza, você fala assim, 7 horas da noite. 10 horas da noite nós vamos comer uma pizza. 7 horas da noite ele já se alegrou, mas ele ainda não comeu a pizza. 7:30 da noite, o coração dele está pulsando de vontade, de felicidade, já está sentindo o sabor da pizza, mas ele ainda não comeu a pizza. O coração dele está alegre, está feliz, ele começa a sentir o cheiro, ele pula de felicidade, ele começa a comentar, ele começa já a sentir a vontade de estar lá naquele local, mas ainda não deu 10 horas da noite. Então assim eu comparo a fé, pastor Marinaldo. Tem pessoas que falam de fé, mas é por conta que ainda não chegou o milagre, aí ele fica cocheando em 2 pensamentos. E aí, a falta da fé faz com que o milagre atrase. Escute isso que eu vou lhe dizer. Um certo dia, nós estávamos em casa e o meu pai, ele começou a fazer um culto na minha casa. E nós morávamos numa casa onde tinha uma escada muito grande. E a beira da porta parecia um abismo de 3 metros de altura. Só tinha aquela escada de 40 centímetros descendo. E um dos meus irmãos, aproximadamente de 8 anos de idade, de 6 a 8 anos de idade, Israel Tiago, ele ficou ali na beira da porta, pastor Marinaldo. E de repente, pastor Marinaldo, ele se desequilibrou e caiu de cabeça lá embaixo, meu Deus, na porta. Quando ele caiu lá embaixo, automaticamente o crânio dele abriu, fez um buraco assim no crânio. Quem está nos assistindo, eu vou colocar a mão na cabeça aqui, cabia uma mão assim, aberta, dentro da cabeça dele. Ou seja, ele deu entrada no hospital, pastor Marinaldo, com traumatismo craniano, morto. Ele já estava morto. O meu pai, muito temente a Deus, ele chegou em casa e viu a ambulância passando, o menino passando. Ele chegou lá no hospital de Cajamar e ele tentou dar aquela famosa carteirada lá do eu sou pastor. E os médicos disseram para ele da seguinte forma: o senhor é pastor na sua igreja, aqui o senhor é pai, o senhor vai aguardar como todo mundo lá fora. E o desespero tomou conta, porque nenhum pai quer perder o seu filho. Não. Ninguém quer perder um ente querido. E aí, pastor Marinaldo, sabe o que ele fez? Ele foi para dentro de casa, disse para minha mãe, minha mãe naquela ocasião, falou: Lúcia, desligue o fogão, não acenda o fogo, eu vou entrar para dentro do quarto e a partir de agora eu vou orar. Pastor Marinaldo, ele passou 24 horas orando. Eu me lembro que eu era bem pequenininho e eu era curioso. Tinha horas que eu encostava a cabeça, os ouvidos na porta, pastor Marinaldo. Eu via meu pai chorando. Tinha horas que eu encostava a cabeça ali para ouvir o meu pai gemendo. Tinha horas que eu via ele falando com Deus. E engraçado, pastor Marinaldo, que naquela situação meu pai de 10 filhos, já passava uma situação muito apertada dentro de casa. E ele disse para minha mãe: não acenda o fogão. Quem já estava com a barriga vazia, agora
como diz o ditado popular, a barriga foi para as costas. Mas a família inteira teve que jejuar naquele dia. Ao término de 24 horas, pastor Marinaldo, nós estávamos chorando porque nós não tínhamos certeza ainda do que estava acontecendo, que para nós a notícia era que havia uma perda dentro de casa de um dos nossos irmãos. E eu sou o mais velho de 11. Isso aqui, pastor Marinaldo, não me contaram não, meus olhos viram, eu presenciei. E quando, louvado seja Deus, ele saiu do quarto, ele passou a mão num pacote de bolacha desse de água e sal. Aleluia. Pegou 2 maçãs e foi para a porta do hospital, 9 horas da manhã. Chegando lá na porta do hospital, ele de novo tentou dar a carteirada, o médico olhou, falou para ele assim: a visita é só às 14 horas. Ele saiu dali, foi para um determinado local, disse ele. Mas olha o que é a fé. A Bíblia diz que quando a gente tiver com problema, a Bíblia fala, nos orienta assim: entra para dentro do teu quarto, tranque a porta e ora, comece a falar com o Senhor. E o meu pai naquela ocasião, pastor Marinaldo, ele começou a fazer isso de uma forma como ele aprendeu, como ele foi instruído. Quando foi dando 14 horas da tarde, 2 horas da tarde, uma equipe de médicos chamou ele dentro de uma sala. E quando você é chamado dentro de uma sala de um hospital, você já começa a ficar desesperado. Começa a ficar desesperado porque o natural é que o médico chegue até você e fale: pai, tá tudo bem. E aí chamaram ele para dentro da sala, pastor Marinaldo. E quando chamaram ele para dentro da sala, uma equipe de 12 médicos, um dos médicos que era o chefe dos médicos ali disse: senhor José Ribeiro, dá uma olhada aqui nessa chapa aqui que tem um buraco que passa na cabeça assim do seu filho, passa uma mão na cabeça do seu filho. O meu pai olhou a chapa e com os olhos lacrimejando disse: tô vendo, doutor, mas e aí? Dá uma olhada aqui, pastor, na segunda chapa, passa uma mão na cabeça ainda, tem um buraco aqui, o traumatismo craniano. E aí ele mostrou a terceira chapa. As lágrimas começaram a cair dos olhos do meu pai e também do médico. Meu pai começou a não entender mais nada. O meu pai quis perguntar alguma coisa para ele: doutor, fale logo o que está acontecendo. Ele falou: calma, pastor, o senhor precisa ver as outras 2 chapas. Ele mostrou a 4ª chapa, pastor Marinaldo, e na 4ª chapa já ainda passava uma mão. Meu Deus. Meu pai disse assim: doutor, fale logo o que está acontecendo. Eu não aguento mais, o que está acontecendo? Ele dá uma olhada na 5ª chapa, pastor. O buraco está fechado. Pastor, que Deus é esse? Nós não colocamos a mão no seu filho. Nós não fizemos nada, ele só ficou aqui em observação. Uma equipe de 12 médicos ali no hospital de Cajamar, na hora assim, se reuniu, pastor Marinaldo, e aceitaram Jesus, através da vida do meu pai ali e do meu irmão. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, que se você perdeu a esperança, não perca a esperança, porque Jesus, ele não chega atrasado. Ele chega na hora que é necessário. Porque se ele chegar antes, vão dizer assim: foi fulano que pôs a mão, foi ciclano que fez. Só que Jesus chega na hora que isso é o milagre. Isso é milagre. E milagre, pastor Marinaldo, é para ser vivido. E engraçado que, escute o que eu vou falar para o senhor. Os 12 médicos que aceitaram Jesus, há poucos dias eu falei com um deles. Há poucos dias. E ele me recordou esse testemunho. Eu falei: quando eu estiver na rádio eu vou contar.
Glória a Deus. Doutor Ricardo, um grande abraço para o senhor. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero dizer para você, não perca a esperança. Não perca a esperança. Nunca peça experiência com Deus. A experiência com Deus, ela é dolorosa, ela é choro. A experiência com Deus faz você chorar, faz você entrar no deserto. E deserto é lugar de sofrimento, é lugar de isolamento, é lugar de calor, é lugar de frio, é lugar de fome. Deserto é lugar de experiência. Mas quando você sai da experiência com Deus, entra o testemunho, entra a mão de Deus no negócio. Aleluia. Louvado seja Deus. Fala aí, pastor Marinão.